A madrugada de abril de 1861 caiu pesada sobre a fazenda Boa Esperança, no coração do Vale do Café, região de Vassouras. O ar cheirava a terra molhada e jasmim, que subia pelos muros do solar do Sampaio. Mas dentro do quarto principal da casa grande, o cheiro era de sangue fresco, suor de agonia e medo que sufocava. Dona Violeta Sampaio gritava na cama de dossel, as cortinas de veludo azul marinho tremendo com cada contração violenta que rasgava seu corpo de 29 anos. 6 velas de cera de abelha iluminavam o rosto enrugado e sábio de Dona Serafina, a parteira de 68 anos, enquanto suas mãos calejadas e experientes puxavam a primeira criança. Depois veio a segunda, e quando a terceira criança rompeu para o mundo, o silêncio cortou a noite como lâmina afiada em carne viva. O bebê tinha a pele visivelmente mais escura que os 2 irmãos que haviam nascido minutos antes. Violeta estava exausta, os cabelos castanhos colados na testa suada, os olhos castanhos arregalados num misto de horror e incredulidade. Ela olhou para aquele terceiro bebê e suas pupilas se dilataram de pavor. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu por longos segundos que pareceram eternidades. Então, numa voz que era metade sussurro e metade sibilar de serpente, ela ordenou entre dentes cerrados: "Tira isso daqui agora. Quero que suma da minha frente. Quero que suma da minha vida." Dona Serafina, que havia puxado centenas de crianças ao longo de 40 anos de ofício, sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Ela enrolou o bebê de pele morena num pano branco manchado de sangue e olhou para a porta, procurando alguém para ajudá-la com aquela ordem cruel que acabara de receber. Esmeralda estava na cozinha da casa grande quando ouviu o chamado urgente que ecoou pelo corredor comprido. Era uma mulher de 41 anos, pele retinta como ébano polido, mãos calejadas de tanto lavar roupa no córrego do lameiro e olhos que já tinham testemunhado horrores demais para uma vida só. Ela subiu as escadas rangentes de madeira de lei, com o coração batendo aos pulos, sabendo que nada de bom poderia vir de um chamado tão desesperado naquela hora da madrugada. Quando empurrou a porta pesada do quarto e entrou, viu Dona Serafina segurando um embrulho pequeno, trêmulo, que chorava baixinho. A parteira colocou aquele fardo de carne e ossos nos braços de Esmeralda e sussurrou com voz embargada: "Leva ele para bem longe daqui e nunca mais volta com essa criança. Essa é a ordem da Sinhá." Esmeralda olhou para baixo e viu o rostinho adormecido do bebê que acabara de parar de chorar. Tão pequeno, tão inocente, tão indefeso. Seus olhos se encheram de lágrimas quentes que queimavam como brasa. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. O menino tinha a pele amorenada, diferente dos 2 irmãos de pele clara, como leite fresco que ela vira nos braços da ama de leite. O comendador Inácio Sampaio, que estava viajando para o Rio de Janeiro, tratando de negócios de exportação de café, não podia jamais desconfiar de nada. Se ele descobrisse que um dos filhos tinha pele escura, as consequências seriam devastadoras para todos na fazenda, especialmente para Violeta, cuja reputação seria destruída para sempre. A fazenda dormia sob o luar prateado, quando Esmeralda atravessou o terreiro de terra batida, com o bebê enrolado no pano ensanguentado, apertado contra seu peito. Seus pés descalços afundavam na lama ainda úmida da chuva, que caíra durante a tarde, e o vento gelado de outono cortava seu vestido de chita rasgado nos ombros. Ela olhou para trás, para o solar do Sampaio, iluminado por lampiões a óleo nas janelas dos fundos, e depois olhou para a senzala da encosta, onde sua própria filha Ifigênia, de 12 anos, dormia enrolada numa esteira de palha furada. "Perdoa, meu Deus, perdoa meus ancestrais, perdoa meus orixás", sussurrou ela para o céu estrelado, apertando o bebê contra o peito com tanta força que ele voltou a choramingar baixinho. O choro frágil da criança se misturava ao canto distante das cigarras e ao latido ocasional dos cães de guarda que patrulhavam os limites da propriedade.
Esmeralda sabia que se voltasse com aquela criança viva, seria açoitada até a morte no tronco que ficava no centro do terreiro, onde todos os escravos seriam obrigados a assistir como exemplo. Mas, se obedecesse à ordem de Violeta e abandonasse o bebê para morrer, carregaria aquele peso na alma até o dia em que seus olhos se fechassem para sempre. Ela caminhou por mais de 2 horas pela escuridão sufocante da mata fechada, desviando de raízes retorcidas e galhos baixos que arranhavam seu rosto até alcançar a divisa esquecida da fazenda, onde ficavam as ruínas da casa do administrador. Aquela construção abandonada tinha paredes de taipa cobertas de musgo verde escuro e úmido. O telhado de telhas coloniais tinha buracos enormes por onde a lua cheia entrava, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes descascadas. O chão de terra batida estava frio e úmido como carne morta. Esmeralda ajoelhou-se ali, colocou o bebê sobre um cobertor velho e rasgado que carregava amarrado na cintura e olhou para aquele rostinho calmo e inocente. Os lábios rosados do menino se moviam como se procurassem o seio materno. Os dedinhos minúsculos estavam fechados em punhos apertados, e ele dormia profundamente, alheio ao destino cruel que havia sido traçado para ele antes mesmo de completar 1 hora de vida. Você merecia mais, meu filho. Você merecia o mundo inteiro. Ela chorou em silêncio, usando aquela palavra que jamais seria oficialmente verdade, mas que no fundo dilacerado do seu peito era a única verdade que importava. Algo dentro dela se partiu naquele instante, como madeira seca que racha sob pressão forte demais. Ela sentiu como se uma parte da sua alma tivesse sido arrancada à força e deixada sangrando naquelas ruínas frias e abandonadas. Passou a mão trêmula no rosto quente do bebê uma última vez, beijou sua testa suada e se levantou com as pernas bambas e fracas como galhos podres. Quando Esmeralda voltou para a casa grande, o céu já começava a clarear no horizonte distante com tons de rosa pálido e laranja desbotado. Ela entrou pela porta dos fundos da cozinha, as mãos ainda tremendo violentamente, o rosto molhado de lágrimas que ela não conseguia mais controlar. Foi então que ouviu o tropel pesado de cavalos chegando no terreiro principal. Seu sangue gelou nas veias como água em noite de inverno rigoroso. O comendador Inácio Sampaio havia chegado mais cedo do que todos esperavam, voltando de viagem inesperadamente rápida do Rio de Janeiro. Ela ouviu a voz grossa e autoritária dele gritando ordens para os escravos do curral, mandando cuidar dos cavalos suados, e depois ouviu os passos pesados das suas botas de couro batendo forte nas tábuas largas da varanda frontal. "Onde está minha esposa? Já nasceram os meninos? Alguém me diga o que aconteceu aqui?" Ele berrava com voz embriagada de ansiedade e aguardente que tinha bebido na viagem. Esmeralda se escondeu atrás da porta da despensa escura, o coração batendo como tambor de guerra que anuncia desastre iminente, os joelhos fracos quase cedendo sob o peso do seu próprio corpo. Ela sabia que tudo, absolutamente tudo, dependeria dos próximos minutos cruciais. O futuro daquela criança abandonada, o futuro dela mesma, o futuro de Ifigênia, todos pendiam de um fio fino como teia de aranha. O comendador subiu as escadas aos tropeços, as botas batendo forte na madeira que rangia sob seu peso considerável. Ele era um homem alto e imponente, de barba espessa e olhar duro como pedra de granito, vestido com paletó preto sujo de poeira vermelha da estrada e corrente grossa de ouro pendurada no colete de veludo verde. Quando passou pelo corredor largo decorado com quadros de santos emoldurados em ouro, cruzou com Dona Serafina, que descia carregando uma bacia de cobre cheia de panos ensanguentados e água rosada. "E então, Dona Serafina, quantos filhos eu tenho?" perguntou ele com voz ansiosa, segurando o ombro ossudo da mulher com força, que quase a machucou.
A parteira levantou os olhos cansados e respondeu sem pensar nas consequências das suas palavras. 3, senhor comendador. Foram 3 meninos, trigêmeos, coisa rara como diamante azul. Um verdadeiro milagre de Deus Nosso Senhor. O rosto enrugado de Inácio se iluminou num sorriso largo que mostrava todos os seus dentes amarelados pelo fumo. Os olhos escuros brilhavam de orgulho desmedido e vaidade inflada. 3 herdeiros, 3 Sampaio para continuar meu nome e minha fortuna. Ele riu alto, batendo no peito largo com o punho fechado, imaginando já o império de café que esses meninos herdariam quando ele finalmente fechasse os olhos para o mundo. Mas quando ele abriu a porta pesada do quarto e olhou para dentro, viu apenas 2 bebês, deitados nos braços trêmulos de Violeta. A Sinhá estava recostada em travesseiros brancos bordados, pálida como cera de vela derretida, os cabelos desarrumados caindo sobre os ombros magros, cobertos por uma camisola de linho fino. Nos braços, ela segurava 2 bebês pequenos, enrolados em mantas brancas de linho importado, ambos de pele clara e rosada como porcelana fina. Quando viu o marido entrar com aquele sorriso largo no rosto, seu coração quase parou de bater dentro do peito dolorido. Ela precisava agir com rapidez e precisão cirúrgica, ou tudo estaria perdido para sempre. Inácio, ela sussurrou com voz fraca e trêmula, os olhos enchendo de lágrimas cuidadosamente ensaiadas durante os longos minutos que esperara sozinha. Foram 3, sim. 3 meninos perfeitos, mas um deles, o mais fraquinho de todos, não resistiu aos primeiros minutos de vida. Ele nasceu respirando muito mal, todo roxinho como berinjela madura, com os lábios azulados. Dona Serafina tentou de tudo que estava ao alcance. Rezou todas as orações, esfregou o peito dele, soprou ar na boca pequenina. Mas Deus Nosso Senhor quis levá-lo de volta para junto dos anjos inocentes. Sua voz quebrou no final da frase ensaiada, e ela soluçou alto, escondendo o rosto entre os 2 bebês vivos que se mexiam inquietos em seus braços. O comendador parou no meio do quarto luxuoso, o sorriso sumindo do rosto como névoa que se dissipa com o sol forte da manhã. Ele se aproximou devagar da cama, cada passo pesado ressoando no assoalho de madeira encerada, e olhou com atenção para os 2 filhos que dormiam tranquilos. Depois olhou de volta para a esposa, estudando cada traço do rosto dela, procurando sinais de mentira, mas encontrando apenas dor aparentemente genuína nos olhos vermelhos e inchados dela. Morreu! Ele repetiu a palavra com voz mais baixa agora, quase inaudível, como se não conseguisse processar completamente aquela informação devastadora. Violeta acenou com a cabeça energicamente, as lágrimas agora escorrendo de verdade pelo rosto pálido. Não lágrimas de tristeza pela perda de um filho, mas lágrimas de medo profundo de ser descoberta na mentira mais terrível que já contara na vida inteira. Dona Serafina já levou o corpinho, disse que era melhor enterrar logo no cemitério dos escravos para não trazer mais dor e sofrimento desnecessário para esta casa. Ela rezou e benzeu, disse que a alma dele já subiu direto para o céu porque era inocente e puro demais para este mundo cruel. Inácio ficou em silêncio por um longo momento que pareceu se esticar por horas intermináveis, passando a mão grande pela barba espessa, os olhos fixos nos 2 bebês vivos que respiravam suavemente. Ele não era homem de demonstrar fraqueza ou emoção diante de ninguém, mas aquela notícia o abalou profundamente até os ossos. Deus dá com uma mão e tira com a outra, murmurou ele finalmente, fazendo o sinal da cruz devagar no peito largo. Depois, forçou um sorriso cansado e segurou os 2 meninos com firmeza, levantando-os ligeiramente para ver melhor seus rostos perfeitos. Então que seja assim. Esses 2 serão fortes como touros, ricos como reis e temidos como leões. Vicente e Valentim, meus herdeiros legítimos, os futuros donos de tudo que construí com sangue e suor. Violeta respirou fundo, sentindo o alívio inundar seu corpo cansado como água fresca em dia de calor sufocante.
A mentira havia colado perfeitamente como cola forte em madeira seca. O comendador acreditara em cada palavra, e agora o bebê de pele escura que ela rejeitara estava oficialmente inexistente, apagado dos registros familiares antes mesmo de ter recebido um nome ou uma bênção. Era um fantasma, um segredo enterrado vivo antes de ter chance de respirar o ar da liberdade. Esmeralda, ainda escondida na despensa úmida e escura dos fundos da casa, ouviu tudo através das paredes finas. Ela tapou a boca com ambas as mãos para não deixar escapar nenhum som de choro ou gemido que pudesse denunciá-la. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto marcado por cicatrizes antigas de castigos e sofrimentos. A Sinhá havia mentido com perfeição diabólica. O comendador acreditara cegamente, e agora aquele bebê que ela abandonara nas ruínas da casa do administrador era oficialmente um filho morto. Uma página rasgada do livro da família Sampaio, um segredo que jamais deveria ver a luz do dia novamente. Ela havia obedecido à ordem cruel da Sinhá, mas aquilo não era apenas obediência cega de uma escrava. Era cumplicidade num crime terrível que jamais seria julgado por tribunal nenhum desta terra. O peso daquilo era como corrente de ferro pesada amarrada ao seu pescoço, sufocando-a lentamente, roubando-lhe o ar dos pulmões. Esmeralda sentiu um arrepio violento subir pela espinha curvada. Ela sabia, no fundo da alma ferida, que aquele segredo não ficaria enterrado para sempre. Segredos daquele tamanho têm vida própria, crescem nas sombras como ervas daninhas venenosas e sempre, sempre encontram um jeito de rachar a terra e emergir para a luz cruel da verdade. 7 anos se passaram desde aquela madrugada maldita de abril de 1861. A fazenda Boa Esperança continuava prosperando sob o sol inclemente do Vale do Café, com suas fileiras aparentemente infinitas de pés de café, carregados de frutos vermelhos brilhantes como rubis. Os gêmeos Vicente e Valentim cresciam como verdadeiros príncipes mimados do solar dos Sampaio. Vestiam roupas de linho belga importado. Aprendiam latim e francês com um professor particular trazido especialmente de Paris. E cavalgavam pelos cafezais montados em cavalos árabes puros que o comendador mandara buscar em São Paulo. Tinham cabelos lisos e castanho claros, pele branca que queimava fácil demais no sol forte e olhos que já carregavam aquela arrogância inata dos que nasceram destinados a mandar em tudo e em todos. O comendador Inácio os via com orgulho desmedido que beirava a idolatria, imaginando constantemente o império cafeeiro que eles herdariam quando seu coração finalmente parasse de bater. Mas ele não fazia a menor ideia de que existia um terceiro filho vivo, crescendo escondido nas sombras úmidas da fazenda, alimentado pelo amor proibido e desesperado de uma escrava que havia desafiado a morte para mantê-lo respirando. Tomás tinha 7 anos completos e vivia escondido nas ruínas da casa do administrador, aquela construção abandonada, engolida pela mata fechada. Era um menino de pele morena como mel escuro, cabelos cacheados pretos como carvão e olhos grandes que brilhavam com uma inteligência precoce e assustadora. Esmeralda o visitava todas as noites, sem exceção, levando restos de comida roubados da cozinha da casa grande, embrulhados em panos velhos, roupas remendadas 1000 vezes que ela costurava à luz fraca de vela de sebo, e todo o carinho maternal que conseguia roubar do próprio cansaço extremo. Ela o ensinava pacientemente a falar baixinho como sussurro de vento, a se esconder rapidamente quando ouvia barulho de cavalos ou vozes de homens, a jamais sair da proteção da mata densa durante o dia quando o sol revelava tudo. "Você não pode ser visto nunca, meu filho do coração", dizia ela toda noite, acariciando o rosto dele com mãos ásperas calejadas pelo trabalho brutal. "Se o comendador descobrir que você existe e respira, ele mata nós dois sem pestanejar e joga nossos corpos no fundo do córrego do lameiro para os peixes comerem."
Tomás entendia pouco das razões complexas por trás daquele segredo terrível, mas obedecia cegamente porque confiava em Esmeralda mais do que em qualquer coisa no mundo inteiro. Sua única companhia constante eram os pássaros coloridos que cantavam nas árvores ao amanhecer, os macacos prego-travessos que às vezes roubavam sua comida escassa quando ele deixava desprotegida e os raros momentos preciosos com Esmeralda e Ifigênia. Ele não sabia que tinha irmãos gêmeos vivendo no luxo da casa grande. Não sabia quem era seu verdadeiro pai biológico. Não sabia que o mesmo sangue que corria nas veias dos meninos ricos da casa grande também corria forte nas suas próprias veias. Ifigênia, filha legítima de Esmeralda, agora com 19 anos completos, havia descoberto o segredo terrível da mãe há muitos anos atrás. Era uma moça esperta de olhos vivos e penetrantes, mãos ágeis e habilidosas que trabalhava na horta cultivando verduras e também ajudava ocasionalmente na cozinha quente e sufocante. Uma noite, quando tinha apenas 13 anos, ela seguiu a mãe em segredo absoluto, descalça e silenciosa como gato caçando rato no escuro. Viu Esmeralda atravessar o terreiro, entrar na mata fechada e desaparecer entre as árvores enormes e sombrias. Ifigênia esperou pacientemente alguns minutos longos que pareciam horas, e depois seguiu o caminho estreito pela vegetação, o coração batendo tão forte que parecia que todos na fazenda poderiam ouvir aquele tambor desesperado no peito. Quando chegou perto das ruínas abandonadas, ouviu vozes abafadas conversando baixinho. Espiou cuidadosamente por uma fresta grande na parede de taipa rachada e viu sua mãe embalando um menino desconhecido nos braços, cantando uma cantiga de ninar antiga em língua africana, beijando a testa dele com ternura infinita que ela raramente demonstrava abertamente. Ifigênia sentiu o peito apertar dolorosamente, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Quem era aquele menino misterioso? Por que a mãe o escondia tão cuidadosamente de todos? Por que ele recebia tanto carinho e atenção quando ela mesma, filha de sangue, muitas vezes se sentia negligenciada e esquecida? Nos dias seguintes, torturantes, ela observou a mãe com atenção redobrada e meticulosa, notando os olhos perpetuamente cansados, as mãos que escondiam pão duro e pedaços de carne seca dentro da cintura amarrada do vestido remendado, os suspiros profundos que vinham do fundo sofrido da garganta. Até que uma noite ela finalmente confrontou Esmeralda diretamente, sem rodeios. Quem é o menino escondido na mata, mãe? Quem é essa criança que a senhora visita toda noite? A pergunta caiu como tiro de espingarda quebrando o silêncio pesado da noite. Esmeralda paralisou completamente, a colher de pau ainda suspensa no ar sobre a panela fervente, os olhos arregalados de terror absoluto. Que menino, Ifigênia! Que história absurda é essa que você está inventando? Mas Ifigênia não era mais criança ingênua que acreditava em qualquer coisa. Eu vi, mãe, vi a senhora com ele há uma semana atrás. Vi a senhora embalando ele, cantando para ele, beijando a testa dele. Quem é? É meu irmão de sangue? Esmeralda sentou-se devagar e pesadamente na esteira velha, o rosto profundamente envelhecido pela dor acumulada de anos. Então, ela contou absolutamente tudo. Cada detalhe terrível daquela noite maldita do parto, sobre o bebê de pele mais escura rejeitado cruelmente pela sinhá Violeta, sobre a ordem mortal de fazê-lo sumir para sempre, sobre a decisão impossível de salvá-lo mesmo arriscando a própria vida. Ifigênia ouviu tudo em silêncio sepulcral, lágrimas grossas escorrendo lentamente pelo seu rosto magro e marcado por privações. E quando a mãe finalmente terminou a história completa, ela perguntou com voz tremendo de raiva e incredulidade: então ele é filho legítimo do comendador? Ele é irmão de sangue dos meninos da Casa Grande? Esmeralda acenou afirmativamente com a cabeça pesada. E se descobrirem a verdade, o que acontece com todos nós?
Esmeralda segurou as mãos ásperas da filha com força desesperada. Eles matam ele sem piedade, Ifigênia. Matam eu também. E talvez você sofra o mesmo destino terrível por saber do segredo. O medo denso e sufocante pendurou-se entre as duas mulheres como mortalha pesada de funeral. Ifigênia prometeu solenemente guardar segredo absoluto até o último suspiro, mas aquela revelação chocante mudou algo profundo e irreversível dentro dela. Ela começou a observar os gêmeos Vicente e Valentim com olhos completamente diferentes, vendo-os não mais como senhores intocáveis e distantes, mas como irmãos de sangue de Tomás, vivendo em mundos cruelmente opostos, um no Palácio Dourado e outros dois no inferno invisível da margem. Essa injustiça brutal começou a ferver constantemente dentro dela como água em caldeirão sobre fogo alto. Os anos passaram devagar e pesados como correntes de ferro enferrujado. Tomás crescia cada vez mais forte e esperto, aprendendo sozinho a sobreviver na mata hostil, caçando lagartos e tatus pequenos com armadilhas engenhosas feitas de cipó, pescando no córrego do lameiro com anzol improvisado de espinho e linha de fibra vegetal, construindo abrigos temporários com galhos e folhas largas. Esmeralda continuava a visitá-lo religiosamente todas as noites, mas o medo aumentava exponencialmente a cada dia que passava. O menino ficava maior, mais alto, mais difícil de esconder completamente, mais curioso intensamente sobre o mundo misterioso, além das árvores altas que o aprisionavam. "Por que eu não posso ir ver lá, mãe Esmeralda?" Ele perguntava constantemente, apontando sempre para a direção distante da fazenda, onde luzes brilhavam durante a noite. "Porque lá não é lugar para você, meu filho." Ela respondia sempre com o coração dilacerado, mas a resposta nunca era suficiente para acalmar a curiosidade natural crescente dele. Tomás sentia instintivamente que havia algo profundamente errado, algo crucial que ninguém lhe contava, por razões que não conseguia compreender completamente. Ele sonhava frequentemente com crianças rindo e brincando livremente, com comida farta em mesas grandes, com camas macias e limpas, mas sempre acordava na mesma tapera úmida e fria, comendo farinha grossa misturada com rapadura dura, dormindo numa esteira velha e rasgada que cheirava a mofo. Foi numa tarde abafada de janeiro que tudo começou finalmente a desmoronar como castelo de areia sob onda gigante. Vicente e Valentim, agora com 7 anos completos, fugiram habilmente dos olhos vigilantes da governanta francesa severa e cavalgaram despreocupados para dentro da mata fechada, rindo alto e claro, procurando aventura e diversão proibida. Eles carregavam espingardas de brinquedo esculpidas cuidadosamente em madeira de lei e chapéus largos de palha trançada. "Vamos caçar onça pintada!" gritava Vicente animado, o mais ousado e impulsivo dos dois irmãos. Eles se embrenharam cada vez mais fundo na vegetação densa, desobedecendo todas as regras estabelecidas pelos pais, até que ouviram um som estranho e desconhecido ecoando entre as árvores. Era alguém assobiando uma melodia triste e melancólica. Pararam os cavalos imediatamente e desceram curiosos, amarrando as rédeas em galhos baixos. Seguiram o som misterioso com cuidado, até avistar finalmente as ruínas cobertas de musgo. E foi então que viram um menino de pele morena, completamente descalço, vestindo trapos sujos e rasgados, sentado tranquilamente num tronco caído, assobiando aquela melodia que partia o coração. Tomás levantou os olhos assustados e viu 2 meninos de pele clara como porcelana, bem vestidos, montados em cavalos magníficos, e ficou completamente paralisado de medo e surpresa. "Quem é você?" perguntou Valentim desconfiado, o mais tímido e cauteloso dos gêmeos, franzindo a testa clara. Tomás não respondeu nada. Ele havia sido ensinado rigidamente durante anos a nunca, jamais falar com estranhos, a nunca ser visto por ninguém de fora. Mas agora era tarde demais para se esconder. Vicente riu alto, achando graça da situação inusitada.
É algum moleque fujão das fazendas vizinhas. Vamos contar imediatamente para o meu pai para que ele seja capturado e castigado. Mas algo inexplicável no rosto de Tomás fez Valentim hesitar profundamente. Havia algo estranhamente familiar naqueles olhos escuros e brilhantes, naquele jeito específico de inclinar ligeiramente a cabeça quando pensava, na covinha pequena que aparecia no queixo quando ele engolia seco, nervosamente. «Espera um momento», disse Valentim, descendo cuidadosamente do cavalo. «Você mora aqui sozinho nessas ruínas?» Tomás, assustado e confuso, acenou timidamente que sim com a cabeça. Completamente sozinho? Tomás hesitou longamente, mas acabou balançando a cabeça, negando. Não, mãe Esmeralda vem me ver toda noite sem falta e me traz comida e carinho. O nome caiu pesado, como pedra enorme, num poço profundo e silencioso. Vicente e Valentim se entreolharam completamente confusos e perturbados. Esmeralda era a escrava de confiança que trabalhava na Casa Grande há décadas. Por que razão ela cuidaria secretamente de um menino escondido na mata? O mistério era grande demais para ignorar. Naquela noite, os gêmeos voltaram para casa em silêncio absoluto, profundamente perturbados pela descoberta inexplicável. Não contaram nada ao pai por algum motivo que eles mesmos não compreendiam totalmente, mas ficaram remoendo obsessivamente o mistério que os consumia. Quem era exatamente aquele menino misterioso? Por que Esmeralda o escondia tão cuidadosamente? E por que, apesar da pele mais escura e das roupas miseráveis, ele se parecia tanto fisicamente com eles, em tantos detalhes pequenos, mas inconfundíveis? Vicente, sempre mais impulsivo e ousado, decidiu investigar profundamente por conta própria. Ele começou a observar discretamente Esmeralda, seguindo-a em segredo absoluto todas as noites. E numa noite de lua cheia, ele finalmente a viu saindo silenciosamente da senzala da encosta, com um embrulho grande de comida, caminhando determinada rumo à mata escura. Ele a seguiu mantendo distância segura, escondendo-se atrás de troncos grossos e arbustos densos até vê-la entrar nas ruínas abandonadas. Aproximou-se com extremo cuidado e ouviu vozes abafadas conversando baixinho. Então ouviu algo que gelou completamente seu sangue jovem nas veias. «Meu filho amado, logo você vai finalmente entender por que tem que ficar escondido aqui, mas saiba no fundo do seu coração que você é tão importante e valioso quanto qualquer menino daquela casa grande e luxuosa, talvez até mais importante, porque você conhece o verdadeiro valor da sobrevivência e do amor». Vicente voltou correndo desesperado, o coração disparado violentamente, a mente fervilhando com 1000 pensamentos confusos e assustadores. Ele acordou Valentim no meio da noite escura e contou freneticamente tudo o que ouvira. Ela chamou ele de filho legítimo e disse que ele é importante quanto a gente. Como isso é possível? Valentim arregalou os olhos castanhos completamente chocado. Mas isso não faz sentido nenhum, Vicente. Por que uma escrava diria algo assim tão sério? Os dois ficaram acordados até o amanhecer completo, tentando desesperadamente montar o quebra-cabeça impossível com as poucas peças que tinham. E aos poucos, lentamente, as peças começaram finalmente a se encaixar, formando uma imagem terrível. O menino tinha exatamente a mesma idade deles, nascera na mesma época. Esmeralda trabalhava na Casa Grande durante o parto da mãe deles. E havia sempre aquela história estranha e triste do irmão que supostamente nascera morto e fora enterrado rapidamente. Ou será que não? Uma dúvida terrível e devastadora começou a se formar gradualmente nas mentes ainda inocentes dos gêmeos. E essa dúvida era uma semente venenosa que, uma vez plantada profundamente, não pararia jamais de crescer até explodir violentamente em verdade brutal e irreversível que mudaria tudo para sempre. Antes de seguirmos para o ato final, gostaria de saber, você está gostando desta história? Ela está tocando seu coração como esperamos?
Se você está acompanhando até aqui, deixe um comentário contando o que você está sentindo neste momento e qual lição você já consegue enxergar nesta narrativa poderosa. E não esqueça de se inscrever no canal Os Segredos Esquecidos, para não perder nenhuma história emocionante que traz à luz verdades enterradas pelo tempo. Sua presença aqui faz toda a diferença para mantermos vivas essas histórias que precisam ser contadas e lembradas. A suspeita devastadora dos gêmeos cresceu como planta venenosa que não pode mais ser arrancada. Durante semanas inteiras e torturantes, Vicente e Valentim observaram meticulosamente cada movimento de Esmeralda, cada olhar furtivo da mãe Violeta, cada silêncio pesado e incômodo que pairava sobre o solar do Sampaio, como nuvem negra de tempestade iminente. Eles voltaram secretamente às ruínas abandonadas inúmeras vezes, sempre escondidos atrás de árvores grossas, e viram Tomás brincando completamente sozinho, falando com os pássaros como se fossem amigos verdadeiros, esculpindo bonecos toscos de madeira com facão enferrujado e cego. Havia algo profundamente perturbador naquele menino misterioso que os assombrava durante o dia e invadia seus sonhos durante a noite. Os mesmos olhos amendoados e expressivos que eles viam refletidos no espelho de prata da mãe. O mesmo jeito característico de franzir a testa estreita, quando estava concentrado pensando em algo difícil. A mesma covinha inconfundível no queixo que o comendador Inácio carregava com orgulho. Quanto mais observavam cuidadosamente, mais a verdade terrível e inescapável os sufocava como água, enchendo pulmões de afogado. Até que, numa tarde sufocante de fevereiro, Vicente tomou uma decisão irreversível e fatal. Vamos perguntar diretamente para a mãe. Ele disse com determinação férrea, os punhos pequenos cerrados com força, as veias saltando nos braços magros. Eu quero ouvir a verdade da própria boca dela. Não aguento mais viver nessa mentira sufocante. Valentim hesitou profundamente, o medo transparente nos olhos claros, mas finalmente concordou, porque a dúvida corrosiva era pior que qualquer verdade, por mais dolorosa e devastadora que ela pudesse ser. Eles encontraram a sinhá Violeta na varanda ampla e fresca, bordando calmamente um lenço delicado, de linho branco, enquanto tomava chá morno de erva cidreira em xícara de porcelana fina, decorada com flores azuis. Ela estava visivelmente mais magra do que antes, quase esquelética, os cabelos começando a embranquecer prematuramente nas têmporas, os olhos perpetuamente cansados e fundos nas órbitas. Quando viu os dois filhos se aproximando com expressões incomumente sérias e determinadas nos rostos infantis, ela sentiu um arrepio gelado percorrer toda a espinha curvada. "Mãe", começou Vicente com voz firme demais para um menino de apenas 7 anos. "A senhora mentiu para nós sobre o irmão que supostamente morreu no parto." Violeta deixou cair a xícara delicada das mãos trêmulas. O barulho agudo da porcelana fina, se estilhaçando violentamente no chão de madeira encerada, ecoou pelo casarão inteiro como tiro de canhão. Ela ficou completamente pálida, mais branca que a cera das velas, os lábios finos tremendo incontrolavelmente. "Que história absurda e ofensiva é essa, Vicente?" Mas Valentim se aproximou devagar, os olhos castanhos marejados de lágrimas dolorosas que ele lutava bravamente para conter. "A gente sabe de tudo, mãe. Nós vimos com nossos próprios olhos. Tem um menino escondido vivendo nas ruínas velhas da mata e a Esmeralda cuida dele em segredo todas as noites. Ele é nosso irmão de sangue, não é? Ele é o bebê que a senhora disse que morreu, mas na verdade não morreu." O silêncio ensurdecedor que se seguiu foi tão denso e pesado que parecia sugar todo o ar do ambiente. E naquele silêncio torturante e infinito, a verdade enterrada há 7 anos longos finalmente se despedaçou em 1000 pedaços afiados como cacos de vidro. Violeta desabou completamente a chorar de forma desesperada.
o corpo magro sacudindo violentamente em soluços profundos que vinham das profundezas da alma atormentada. Ela cobriu o rosto envelhecido com as mãos trêmulas e, durante longos minutos intermináveis, não conseguiu articular uma única palavra coerente. Os gêmeos ficaram ali paralisados, como estátuas de sal, assistindo horrorizados a mãe se desfazer completamente diante deles, como boneca de pano rasgada. Quando ela finalmente conseguiu erguer o rosto molhado e desfigurado pelo choro, os olhos estavam vermelhos e completamente afogados em remorso tardio. Sim, ela sussurrou com voz rouca e quebrada. Sim, é verdade. Ele é irmão legítimo de vocês. Nasceu junto com vocês naquela madrugada maldita, mas ele era diferente demais, a pele mais escura, e eu tive pavor do que aconteceria. Medo do que seu pai pensaria, medo do que toda a sociedade diria, medo da vergonha e da desonra. Então eu mandei Esmeralda fazer ele desaparecer para sempre. Mandei ela sumir com aquela criança como se ela nunca tivesse existido. As palavras saíram da boca dela como confissão desesperada no tribunal divino do julgamento final. Vicente e Valentim se entreolharam completamente horrorizados, os rostos infantis deformados por uma mistura complexa de raiva, mágoa profunda e decepção devastadora. "A senhora mandou matar nosso próprio irmão de sangue?" perguntou Vicente com voz trêmula de indignação e repulsa. "Mandou assassinar uma criança inocente só por causa da cor da pele dele?" Violeta balançou a cabeça desesperadamente de um lado para o outro, as lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto enrugado. "Eu achei sinceramente que ele ia morrer sozinho na mata em poucas horas. Eu não imaginava, nunca poderia imaginar que Esmeralda teria coragem de salvá-lo e criá-lo escondido durante todos esses anos. Eu pensei que o problema simplesmente desapareceria e todos nós poderíamos seguir em frente normalmente." A notícia explodiu dentro dos corações jovens dos gêmeos, como barril gigante de pólvora seca atingido por faísca. Vicente saiu correndo descontrolado da varanda, gritando alto palavras ininteligíveis, chutando violentamente as pedras do caminho, socando o tronco das árvores até machucar os punhos pequenos. Valentim ficou mais um momento paralisado, olhando para a mãe com uma mistura devastadora de decepção profunda, nojo visceral e tristeza inconsolável. "Como a senhora pôde fazer isso?" ele sussurrou com voz quebrada antes de sair cambaleando também, deixando a mãe sozinha com seu remorso tardio e inútil. Violeta ficou ali sozinha, ajoelhada no chão duro, cercada pelos cacos afiados da xícara quebrada, sabendo com certeza absoluta que havia perdido não apenas o filho que rejeitara cruelmente, mas também o respeito profundo e o amor incondicional dos dois filhos que criara. Ela não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo terrível da tempestade devastadora que se aproximava veloz como cavalo selvagem desgovernado. Porque a verdade, uma vez finalmente liberta da prisão do silêncio, jamais volta mais para a gaiola escura. Naquela mesma noite fatídica, Vicente fez algo completamente impensável e irreversível. Ele entrou no escritório amplo do comendador Inácio, onde o homem fumava charuto cubano caro e revisava meticulosamente os grossos livros de contabilidade da fazenda à luz amarelada de lampião a óleo, e soltou tudo de uma vez, sem respirar. "Pai, o senhor tem outro filho vivo. Ele não morreu no parto, como todos disseram. Ele está vivo, escondido nas ruínas velhas da mata. A mãe mandou a Esmeralda sumir com ele logo depois que nasceu, só porque ele tinha a pele mais escura que a nossa. Mas Esmeralda salvou ele e criou escondido durante todos esses 7 anos. Inácio ergueu os olhos escuros devagar, muito devagar, o charuto fumegante parando suspenso no ar pesado. Ele não disse absolutamente nada por longos segundos que pareciam se esticar por eternidades torturantes.
Depois levantou-se pesadamente da cadeira de couro, os olhos injetados de fúria selvagem e traição profunda que queimava como brasa viva. Repete exatamente o que você acabou de dizer, Vicente, ele ordenou com voz perigosamente baixa e controlada. Vicente, tremendo visivelmente dos pés à cabeça, mas mantendo-se firme na decisão tomada, repetiu cada palavra devagar. O comendador virou a mesa pesada de jacarandá com um único golpe brutal de fúria descontrolada. Papéis importantes e tinteiro de vidro voando pelo ar e se estilhacando no chão. Esmeralda! Ele rugiu com voz trovejante que ecoou pela casa inteira e provavelmente pela fazenda toda, fazendo até os cavalos no estábulo distante se assustarem. A vingança terrível e a justiça tardia estavam prestes a começar. Esmeralda foi arrastada violentamente da senzala da encosta pelos feitores brutais, as correntes pesadas de ferro tilintando alto nos pulsos machucados. Ela sabia com certeza absoluta que seu fim havia finalmente chegado depois de 7 anos vivendo com aquele segredo esmagador. Quando a trouxeram à força para a frente do comendador, no centro do terreiro iluminado por tochas ardentes, ele estava de pé, segurando um chicote longo de couro cru trançado, o rosto completamente deformado pela raiva incontrolável e pela sensação de traição profunda. Você escondeu meu próprio filho de mim durante 7 anos inteiros? Ele rugiu com voz que mais parecia rugido de fera selvagem. Esmeralda, de joelhos na terra dura, ergueu o rosto marcado por sofrimentos e pela primeira vez em toda sua vida de escravidão e submissão forçada, ela não baixou os olhos como sempre fora treinada a fazer. Escondi sim, senhor comendador. Ela respondeu com voz surpreendentemente firme, porque a sinhá Violeta me ordenou que matasse ele, que fizesse ele sumir, e eu não tive coragem nenhuma no coração de deixar uma criança inocente morrer abandonada. Preferi criar ele sozinha na mata, passando fome e frio, do que deixar ele morrer sem ter chance nenhuma de viver. A sinceridade brutal e a coragem inesperada da resposta desarvoraram completamente o comendador. Ele ergueu o chicote bem alto, mas hesitou, o braço tremendo no ar. Onde ele está agora? Ele perguntou finalmente com voz mais controlada, mas ainda perigosa. Esmeralda respirou fundo, preparando-se para as consequências fatais. Nas ruínas da casa do administrador velha, perto do córrego do Lameiro, sozinho, esperando eu voltar como sempre volto toda noite para levá-lo comida e carinho. O comendador soltou o chicote no chão com violência e gritou para os capangas armados: "Tragam o menino aqui imediatamente agora!" Quando finalmente trouxeram Tomás ao terreiro principal, todos os escravos, feitores e empregados da fazenda pararam completamente o que estavam fazendo para olhar aquela cena surreal. Era fim de tarde, o sol poente tingindo absolutamente tudo de laranja forte e vermelho sangue. O menino vinha descalço, sujo de lama seca, os olhos assustados, mas surpreendentemente desafiadores, cercado por homens grandes e armados. Ele viu Esmeralda de joelhos, visivelmente machucada, e tentou desesperadamente correr até ela, mas foi segurado com força por mãos brutais. "Mãe Esmeralda!" ele gritou com voz desesperada que partiu o coração de todos que ouviram. Inácio se aproximou devagar e cauteloso, observando meticulosamente o menino com olhos de falcão caçador. Ele viu claramente os próprios traços inconfundíveis naquele rosto moreno, o formato idêntico dos olhos, o queixo quadrado característico da família Sampaio, a testa larga, até a maneira específica de segurar o corpo tenso. Aquele era indiscutivelmente seu filho, seu sangue, sua carne, seu legado.
Ele se virou lentamente e viu Violeta observando tudo da varanda alta do solar, as mãos no peito, chorando copiosamente em silêncio angustiado. E então, algo poderoso quebrou irreversivelmente dentro dele, como represa velha que finalmente cede sob pressão excessiva acumulada. Esse menino é um Sampaio legítimo, Inácio declarou com voz trovejante que ecoou por toda a propriedade. Todos os escravos, feitores e empregados ficaram em silêncio chocado e absoluto, sem acreditar no que estavam ouvindo. Ele tem meu sangue correndo nas veias, e sangue não se esconde, nem se nega nunca. Ele olhou diretamente para Esmeralda, ajoelhada na terra. Você salvou meu filho quando minha própria esposa legítima quis matá-lo covardemente por preconceito. Por isso você está livre a partir deste momento exato. Eu lhe dou oficialmente a alforria completa e a sua filha Ifigênia também. Vocês estão livres para sempre. Esmeralda não conseguiu acreditar no que seus ouvidos estavam ouvindo. Lágrimas grossas de alívio e incredulidade escorreram pelo rosto machucado e marcado por sofrimentos. Ifigênia, que assistia tudo apavorada de longe, correu desesperadamente até a mãe e a abraçou com força, ambas chorando copiosamente juntas de alívio avassalador e liberdade inesperada. Mas a história não terminava simplesmente ali. Inácio pegou Tomás firmemente pelo braço magro e o trouxe até a frente imponente do solar do Sampaio. Esse menino vai morar aqui nesta casa a partir de hoje. Vai ter o sobrenome Sampaio legalmente registrado. Vai estudar nas melhores escolas, comer bem, vestir-se adequadamente e crescer como meu filho. Porque é exatamente isso que ele é e sempre foi. Violeta desceu as escadas cambaleando perigosamente, o rosto branco como cal de parede, as pernas fracas, quase cedendo sob o peso do próprio corpo. Inácio, o que você está fazendo? As pessoas vão falar horrores, vão dizer coisas terríveis sobre mim, sobre nós, sobre toda a família. Mas ele a interrompeu com voz cortante como navalha afiada. Vão dizer a verdade nua e crua, Violeta. Que você tentou matar covardemente nosso próprio filho por causa da cor da pele dele. E eu vou fazer questão que todo mundo saiba exatamente disso. Você vai carregar essa vergonha pelo resto da vida. Ele se virou com determinação para Tomás, que tremia de medo e confusão absoluta, e ajoelhou-se devagar na frente do menino, ficando na altura dos olhos dele. Você é meu filho, entendeu bem? Você não é menos que ninguém nesta terra. E quem ousar dizer o contrário vai ter que responder diretamente para mim. Tomás, ainda processando tudo o que estava acontecendo rapidamente, olhou instintivamente para Esmeralda em busca de orientação. Ela acenou afirmativamente com a cabeça, sorrindo largo entre as lágrimas de felicidade misturadas com dor. Vai, meu filho querido. Vai viver finalmente a vida digna que sempre foi sua por direito de sangue. E naquele momento histórico e transformador, Tomás deu o primeiro passo hesitante, mas firme rumo ao solar do Sampaio, rumo a uma vida completamente nova que ele nunca ousara sequer sonhar. Os anos seguintes foram de transformação profunda e dolorosa. Tomás foi aceito oficialmente como filho legítimo do comendador perante toda a sociedade chocada de Vassouras. Estudou ao lado dos irmãos gêmeos, aprendeu a ler e escrever fluentemente, tocar piano com habilidade, mas jamais esqueceu de onde veio e o que sofreu. Esmeralda e Ifigênia viviam agora como mulheres completamente livres numa casa pequena mas confortável nos arredores da fazenda. E Tomás as visitava religiosamente toda semana, sem falta, levando comida farta, roupas novas, dinheiro e todo o carinho que conseguia demonstrar. Ele cresceu profundamente, dividido entre dois mundos completamente opostos. O luxuoso do solar do Sampaio, onde era tratado como herdeiro legítimo, e o humilde da senzala, onde conhecera o amor verdadeiro e puro que salva vidas. Quando completou 22 anos, Tomás tomou uma decisão corajosa que mudaria tudo novamente.
Ele vendeu sua parte considerável da herança paterna e usou absolutamente todo aquele dinheiro para comprar a liberdade de dezenas de escravos da fazenda Boa Esperança e de propriedades vizinhas. Seu pai Inácio, já velho, doente e arrependido de muitas coisas, assistiu tudo deitado na cama de dossel, de onde não conseguia mais se levantar. E antes de finalmente morrer, ele segurou a mão forte de Tomás com toda a força que ainda restava. Você é melhor que eu jamais fui, meu filho. Melhor que todos nós, Sampaio, juntos. Inácio sussurrou com voz fraquíssima. Você tem coração que eu nunca tive coragem de ter. E fechou os olhos cansados para sempre, levando consigo os remorsos de uma vida inteira de erros e injustiças. Esmeralda morreu aos 73 anos, cercada carinhosamente por Tomás, Ifigênia e os muitos netos e bisnetos que enchiam sua casa modesta de vida e alegria. No velório simples, mas digno, Tomás segurou a mão fria daquela mulher corajosa que o salvara, que o amara incondicionalmente quando ninguém mais quis, e disse com voz embargada: Obrigado eternamente, mãe. Obrigado por me deixar viver, por me ensinar o verdadeiro significado do amor e da coragem. Enquanto o sol se punha majestoso sobre o vale do café tingindo tudo de dourado, Tomás sabia profundamente que sua existência era a prova viva de que o amor verdadeiro é sempre mais forte que o ódio cego e que a verdade, por mais dolorosa e devastadora que seja, sempre encontra seu caminho inevitável para a luz. Ele carregava em si a marca indelével de dois mundos completamente opostos, mas escolheu conscientemente ser ponte que une, não muro que separa. E assim, o menino que nascera condenado e rejeitado para ser cruelmente apagado da história, tornou-se a luz brilhante que iluminou o caminho difícil de muitos outros que sofriam nas sombras. Esta história nos ensina uma verdade dolorosa, mas necessária. O preço terrível do preconceito é sempre pago com vidas inocentes. Tomás nasceu condenado por algo que jamais escolheu, a cor de sua pele. E quantos milhares de outros como ele não foram brutalmente silenciados ao longo da história cruel da humanidade? Quantas mães como Esmeralda precisaram fazer escolhas impossíveis entre obedecer ordens desumanas e salvar uma vida preciosa? O que mais comove profundamente nesta narrativa não é apenas a injustiça chocante, mas a redenção possível que existe mesmo nos corações mais endurecidos. O comendador Inácio, homem de seu tempo criado para valorizar aparências superficiais acima de tudo, escolheu finalmente o sangue acima do orgulho vazio. Reconheceu o filho que toda a sociedade hipócrita mandava rejeitar. E Tomás, mesmo ferido profundamente pela rejeição inicial, transformou sua dor em propósito nobre, libertando outros que, como ele, nasceram aprisionados em correntes invisíveis de preconceito. Esmeralda nos ensina que o amor verdadeiro desafia ordens injustas, enfrenta a morte de frente e escolhe sempre a vida contra todas as probabilidades. Ela não era mãe de sangue, mas foi mãe de alma, e isso é o que verdadeiramente importa no final. Que esta história poderosa nos faça refletir profundamente. Ainda hoje, quantas crianças são julgadas cruelmente antes mesmo de respirar? Quantos sonhos preciosos são enterrados vivos por preconceitos disfarçados de tradição respeitável? O legado eterno de Tomás é um convite urgente. Escolha ser ponte que une, não muro que separa. Porque no fim de tudo, o que realmente nos define não é a cor da pele, mas a cor do coração. Você gostou desta história que mexe com a alma? Então inscreva-se agora no canal Os Segredos Esquecidos, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esses segredos enterrados que a história oficial muitas vezes tenta apagar. Sua interação preciosa ajuda a manter essas histórias importantes vivas e levar emoção profunda e aprendizado para muito mais gente.
Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e conte o que esta história despertou dentro do seu coração. Um abraço caloroso e até a próxima história emocionante que vai transformar sua maneira de ver o mundo.